Olá, tudo bem? Eu sou Márcio Moreira e nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre normas de citação, né, de acordo com as orientações da APA, da Associação Americana de Psicologia, que está agora na sua 7ª edição, né? Nós vamos falar então de normas de redação científica. Quando nós vamos escrever um texto, um artigo, um relatório, ou na graduação, né, ou depois já no mestrado, doutorado, nós temos que seguir algumas regras para escrevermos esses textos. E uma parte desse conjunto de regras aí se refere a citar os trabalhos que a gente usou como base para escrever o nosso próprio trabalho. Então agora, recentemente, em 2019, saiu a 7ª edição do Manual de Publicação da APA, da American Psychological Association, que é dos conjuntos de normas aí que a gente mais utiliza na psicologia. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos ver algumas orientações desse material. Mudou um pouco em relação à 6ª edição, que é o que a gente estava acostumado, né, até agora, 2020, 2021, a gente ainda está usando um pouquinho da 6ª edição, mas já está disponível aí em inglês a 7ª edição. Lembrando que o que a gente vai ver aqui não é uma análise exaustiva de todas as possibilidades, né? Tem muito tipo de citação, a gente vai fazer um resumo das partes mais importantes, dos tipos de citação que a gente mais utiliza ao escrever relatórios científicos, sobretudo em cursos de psicologia. A primeira coisa é o que citar, né? E por que citar. Vamos dar uma olhadinha. Pegando aqui uma citação do próprio livro, né, do manual da APA, diz o seguinte: o conhecimento científico representa as realizações de muitos pesquisadores ao longo do tempo. Uma parte crítica de escrever, no estilo da APA, é ajudar os leitores a colocar sua contribuição no contexto, citando os pesquisadores que o influenciaram, né? Então, o conhecimento científico ele é acumulativo, a gente se baseia no conhecimento de quem veio antes e produz novos conhecimentos. E nós temos que dar o devido crédito aos autores aos que publicaram, que produziram conhecimento antes da gente, né? A gente deve reconhecer esses trabalhos. Quando a gente não faz isso, quando a gente se apropria da ideia de uma pessoa, a gente está citando a ideia de uma pessoa e não diz de quem é, a gente está cometendo plágio. O que o manual da APA diz sobre o plágio, né? A definição. O plágio é o ato de apresentar as palavras, ideias ou imagens de outra pessoa como suas. Nega aos autores ou criadores de conteúdo o crédito que lhes é devido, né? Então, se a gente usa uma imagem, uma foto, uma ideia, um texto, palavras, a gente tem que reconhecer as fontes, tem que dizer a origem, quem foi o criador daquele conteúdo, daquela ideia. Então, citar é reconhecer o trabalho dos outros. Um primeiro ponto em termos de redação científica sobre citar é dizer quem, né? Essa é a primeira coisa. Então, e a gente está acostumado até no dia a dia a fazer isso, né? João me disse que. Eu vi no Jornal Nacional que, estou citando quem, né? Eu li na revista Veja que, ou o local onde foi escrito. Eu li em um artigo que. Eu li em um livro que. Então a gente costuma fazer referência mesmo no dia a dia, né? Quando a gente está contando uma história, falando alguma coisa para alguém, você assistindo esse vídeo, você pode dizer para um colega, né? Eu ouvi que o professor Márcio disse que no vídeo publicado no YouTube. E além de dizer o quem, a gente cita também o ano em que aquilo foi dito, em que aquela obra foi publicada, né, que é fazer uma referência a quando também. Então, João, em 2021, me disse que eu vi ontem no Jornal Nacional que a gente faz uma referência ao tempo, né? Eu li na revista Veja de abril de 2021 que eu li um artigo publicado em 2019 que eu li em um livro escrito por João em 2021 que. Então, a gente cita a fonte da informação. Além de reconhecer e dar crédito para o autor, a gente está fazendo com que o leitor possa ir checar essa informação. Então, por isso que também é importante colocar a fonte.
E ao dizer o ano e a obra, a gente consegue localizar essa fonte e ir atrás se for o caso. Quais fontes são essas? Num texto científico, a gente usa diversos tipos de fontes de informação, quando a gente está construindo um texto, né? Os mais usados, artigos científicos, livros, capítulos de livros, eventualmente site, blogs, leis, vídeos e coisas do tipo, né? Aqui nesse vídeo nós vamos falar dos mais utilizados, que são o artigo científico, o livro ou o capítulo de livro. Vamos ver um exemplo aqui. Então, imagine lá que você está lá no editor de texto, escrevendo seu texto sobre um assunto qualquer. E no seu texto você apresenta informações, apresenta ideias, conhecimentos que você adquiriu ao ler, por exemplo, esses 4 livros aqui abaixo, né? Então, ao escrever o seu texto, você terá que citar os autores desses livros para fazer referência, né, ao conhecimento que você está apresentando ali, para citar de quem é aquela ideia, para identificar de quem é aquele parágrafo, aquela frase, aquela contribuição. E, de maneira geral, a gente faz isso ao relatar uma ideia, citando o nome dos autores e o ano. Então, aqui, por exemplo, nesse livro de autoria da Larissa da Silva e Márcio Moreira, também conhecido como Eu, né, sobre o autismo, se você citar ideias que estão nesse livro no seu texto, você vai colocar lá Silva e Moreira em 2021, porque 2021 foi o ano que esse livro foi publicado. A mesma coisa, se você leu aqui o livro Uma História de Aprendizagem Operante, está citando ideias dele, você vai colocar lá, olha, essa ideia é de Moreira e Carvalho 2017, que é do Márcio Borges Moreira e Lucas Couto de Carvalho. Se você no seu texto cita informações que você adquiriu ao ler o livro Análise do Comportamento Aplicada, aba O Reforçamento, você vai citar Moreira 2019, porque ele foi escrito por Márcio Borges Moreira e publicado no ano de 2019. A mesma coisa, aqui, se você leu Efeitos Reforçadores da Atenção sobre o Comportamento, e você cita informações desse livro, você vai citar Moreira et al. Veja que esse livro ele tem muitos autores, né? Então, quando tem mais de 3 autores, a gente não põe o nome de todo mundo, a gente põe um et al. A gente vai ver mais para frente um pouquinho o que significa. Mas você está reconhecendo, está dizendo Moreira et al. 2021, quer dizer, o primeiro autor. A gente sabe que tem outros colaboradores no livro, outros autores, autoras, e que ele foi publicado em 2021. Então, aqui só finalizando esse exemplo, aqui um trecho de um artigo científico, o artigo de Camioca e Moreira 2021, está escrito lá no artigo. A compreensão analítico-comportamental do conceito de atitude baseada no paradigma de equivalência de estímulos guarda similaridade com a definição de atitude na psicologia social, no sentido de compreender este fenômeno em termos de relações entre, por exemplo, grupos raciais, características físicas de pessoas e adjetivos direta ou indiretamente relacionado a esses grupos. A ideia aqui a compreensão do paradigma de equivalência, quando eu me refiro ao paradigma de equivalência, não fomos nós que inventamos, não foram Camioca e Moreira que inventaram em 2021. O paradigma de equivalência ele foi formalmente descrito num artigo publicado em 1982, escrito por Sidman e Taubay, né? Então a gente faz referência, a gente está citando aonde a gente está tirando essa ideia de paradigma de equivalência. Aproveitando aqui, só lembrando, se você está gostando desse vídeo, desse conteúdo, clique aí no joinha, clique no botão de se inscrever para receber mais informações sobre vídeos, para ajudar a divulgar o canal, para ajudar a divulgar o conhecimento científico. Paráfrases e citações literais. Tem 2 formas da gente se referir às ideias de outra pessoa, ao que outra pessoa falou ou escreveu. Então, vamos dar uma olhadinha aqui quais são essas 2 principais fontes aí. Para isso a gente vai analisar aqui um exemplo com o livro O Comportamento Verbal, do Skinner, um livro publicado em 1957, o original em inglês. Aqui eu vou fazer referência só ao original, embora o texto eu tenha pegado de uma tradução, mas para facilitar aqui a ideia que a gente quer passar da citação. Então, aqui a gente tem um trecho, capítulo 1 do Skinner, uma análise funcional do comportamento verbal.
E aí, imagine, você está escrevendo um texto na faculdade sobre o behaviorismo, né? Ou sobre a análise do comportamento. Aí no seu texto, você está lá no editor de texto e você escreve assim: o behaviorismo é uma filosofia que postula que os comportamentos humanos são influenciados pelo ambiente. E aí você continua. Para o behaviorismo, os homens agem sobre o mundo, modificando-o e, por sua vez, são modificados pelas consequências de sua ação. Você estudou o livro do Skinner antes de escrever o seu trabalho. Só que se você fizer dessa forma que está aqui, né, veja que está exatamente o que o Skinner escreveu. Né? Aqui você deu, no exemplo, você deu Ctrl+C, Ctrl+V, né, na frase que o Skinner escreveu. Fazendo dessa forma, você está cometendo plágio. Você está, pela regra científica, a gente entende aqui no seu texto que se você não põe uma citação de que essa ideia seria sua. É o que está implícito aqui nesse parágrafo da forma como está. Só que essa ideia não é sua, então seria um plágio. Como a gente conserta? Nesse caso aqui, o correto, né, é como é uma citação literal, eu coloco entre aspas, né, e cito aqui, ó, Skinner, 1957, página 1. Eu coloco a página que isso está escrito, coloco entre aspas, porque são as exatas palavras utilizadas ali pelo Skinner no livro. Né? E dessa forma, eu estou reconhecendo a fonte, estou dizendo que essa ideia de que os homens agem sobre o mundo, ela não é minha, ela é do Skinner. E ela foi publicada originalmente lá em 1957. Uma outra forma de me referir, na maioria das vezes a forma mais interessante, é parafraseando, é resumindo, organizando e sintetizando ideias de outros autores. Né? Então eu posso dizer o seguinte, pegando o exemplo aqui, ou supondo que seja o seu texto que você está escrevendo, né? O behaviorismo é uma filosofia que postula que os comportamentos humanos são influenciados pelo ambiente. Quando uma pessoa se comporta, o seu comportamento produz consequências. Essas consequências, por sua vez, alteram o comportamento da pessoa. Veja aqui que você está contando a ideia do Skinner de uma maneira diferente, com suas próprias palavras. Talvez você tenha achado que escrever dessa forma, a ideia fica mais clara, inclusive, do que da forma que o Skinner passou. Só que, ao fazer isso, se referindo àquele trecho, embora você esteja parafraseando, né, o que o Skinner escreveu, também você estaria incorrendo no plágio. Você está apresentando uma ideia como se fosse sua. Por que é como se fosse sua? Porque, pelas regras da escrita acadêmica, se a gente se não tem nenhuma indicação ali de um nome, uma obra, o leitor vai entender que essa ideia é original sua. Né? Então a gente ajusta isso colocando ali Skinner 1957. Então estou sinalizando que essa ideia ela foi apresentada inicialmente pelo Skinner em 1957. Como eu não estou copiando, né, literalmente, eu não preciso pôr a página nem colocar entre aspas. Vamos ver aqui mais alguns exemplos. Vamos tomar como base aqui um artigo científico, né, intitulado Sistema Personalizado de Ensino, Educação à Distância e Aprendizagem Centrada no Aluno. É um artigo publicado na revista Psicologia, Teoria e Pesquisa, em 2009, de autoria de João Cláudio Todorov, Márcio Borges Moreira e Ricardo Martoni. Nesse artigo, né, em algum momento, os autores escrevem o seguinte: um estudo científico do comportamento humano, para ser uma alternativa promissora parece ser uma alternativa promissora para o planejamento de práticas educacionais mais efetivas que possam promover a sobrevivência de nossa cultura. E aí olha que está entre parênteses Skinner 1953. Né? Por quê? Porque essa ideia não é do Todorov, do Moreira e do Martoni. Essa ideia é do Skinner. Todorov, Moreira e Martoni estão apresentando essa ideia no texto porque isso vai compor um raciocínio que eles estão apresentando sobre educação. Então, esses autores, Todorov, Moreira e Martoni, estão dizendo que Skinner, em 1953, que é o livro Ciência e Comportamento Humano, disse que, e aí essa relação entre estudo do comportamento humano e planejamento de práticas efetivas. Então, essa ideia, ela não é desses autores, é isso que tem que ficar muito claro. Né? Os autores leram isso no livro Ciência e Comportamento Humano. Então, eles estão fazendo referência ao autor, ao nome do autor e ao ano da publicação.
Uma outra forma, né, aqui a gente deu um exemplo com paráfrase, agora no mesmo texto, nesse mesmo artigo, os autores fazem uma citação direta, uma transcrição aqui do Skinner, no trecho aqui, o mito ou falácia do bom professor é... Então os autores acharam que seria interessante colocar as próprias palavras do Skinner, de um texto de 1972, né, que é o Tecnologia do Ensino. Então eles colocaram diretamente o que o Skinner escreveu. Também uma outra forma, mas em ambos os casos você tem que reconhecer a fonte, tem que citar, tem que dizer o autor e o ano. Então nós vimos aqui no mesmo texto um exemplo de paráfrase com a citação, né, Skinner 1953, e um exemplo com citação literal do Skinner 1972. Aqui se reportando as obras que os autores Todorov, Moreira e Martoni leram para escrever esses trechos aqui. Então, a gente, de novo, citar, a gente apresenta para o leitor a fonte daquela informação. Vamos ver agora, vamos dar uma olhadinha em algumas regras, de acordo com o manual da APA, nessa 7ª edição, para a gente fazer essas citações. Né? Tem algumas regrinhas que a gente tem que seguir ao fazer essas citações. Primeiro, o básico de tudo é sempre o último sobrenome do autor e o ano de publicação, né? A informação mais básica que a gente usa para fazer uma citação. Então, fulano 2020, por exemplo. Fulano é quem disse e 2020 é quando ele disse, e a gente se reportando sempre ao ano de publicação. Né? No caso esse vídeo, se você for fazer referência, ele foi publicado aqui em 2021, então seria Moreira 2021. Tem algumas variações de forma da gente fazer a citação em função do número de autores e se eu faço essa citação dentro ou fora de parênteses. Quais são essas variações em relação ao número dos autores? Se for um autor, né, fulano 2020, por exemplo. Se forem 2 autores, fulano e Beltrano, e o ano. Se forem 3 autores, eu tenho fulano, Beltrano e Cicrano. E se forem 4 autores ou mais, né, N autores aí, a depender de quantos autores tem a obra, vai haver uma variação na forma de citar. E também haverá uma variação na forma de citar em relação a citar dentro ou fora do parênteses. Eu posso escrever uma frase, por exemplo. De acordo com fulano, 2020, né, a citação está fora do parênteses. Ou eu posso escrever a minha ideia e no final colocar entre parênteses quem foi o autor e o ano. Então é preciso prestar atenção aos detalhes. Quem disse isso? Fulano, em 2020. Citações fora de parênteses. Vamos ver como é que é feito aqui. Com um autor. Então, se eu estou escrevendo aqui, de acordo com Moreira, 2004, o ensino de análise do comportamento nem sempre lança mão de princípios comportamentais para ser realizado. Então, eu vou colocar aqui o último sobrenome do autor. Esse é um texto meu aí, como exemplo, de Márcio Borges Moreira. Né? Então, Moreira, o último sobrenome do autor e o ano no qual a obra foi publicada. Eu publiquei esse artigo que diz isso aí em 2004. Com 2 autores, então eu tenho aqui Todorov e Moreira, 2005, discutiram alguns usos do termo motivação na psicologia. Os autores apresentam de forma resumida as origens históricas da pesquisa da motivação humana. Então a gente tem aqui, né, o último sobrenome do primeiro autor, que é o João Cláudio Todorov, o Izinho, a letra I, né, conexão aqui, o último sobrenome do segundo autor, Márcio Borges Moreira, e o ano que foi publicado. Isso é de um artigo aí publicado em 2005. Quando eu tenho 3 autores ou mais, né, desde a primeira citação, isso muda em relação lá à 6ª edição da APA, mas quando eu tenho 3 autores ou mais, já na primeira vez que eu vou citar o trabalho no meu texto, eu já coloco o sobrenome e o et al. Então, Moreira et al., 2008, realizaram uma pesquisa na qual se investigou a formação de classes de equivalência de estímulos a partir de treino com procedimento de discriminações simples. Então, o que é esse Moreira et al.? Eu estou me referindo aqui, então, a um texto que foi escrito por Moreira, Todorov e Nalini, Márcio Borges Moreira, João Cláudio Todorov, né, e Lauro Eugênio Nalini.
Então, com 3 ou mais, eu não vou ficar colocando todos os sobrenomes. Eu coloco o nome do primeiro autor, né, aqui, e os demais autores são o et al. Viraram aqui o et al. O que é o et al? Ele é uma abreviatura de expressão em latim, de et ali, et alia, et alia, que significa e outros e outras, né? Essa é a tradução do termo. Então, se eu tenho Moreira, Todorov e Nalini, eu estou dizendo que é Moreira e outros autores. Então, e outros aí, a gente convencionou que usar o termo em latim, abreviado, et al. Né? Quem é o et al nesse exemplo? Todorov e Nalini. Isso é uma convenção, convencionou-se fazer dessa forma, né? Então a gente usa, com base nas normas da APA, dessa forma. Tem mais de 3 autores, a gente sinaliza que tem mais, mas coloca só o et al. Quando a gente vai fazer citação entre parênteses, muda um pouquinho em relação a fora do parênteses. Vamos dar uma olhada aqui. Então, quando eu tenho um autor, vou citar uma obra que tem um autor, a gente faz dessa forma. O ensino de análise do comportamento nem sempre lança mão de princípios comportamentais para ser realizado. Então, a citação aqui, a ideia é do Moreira 2004. Então, ela está entre parênteses. Eu cito aqui o último sobrenome do autor, vírgula, e o ano no qual a obra foi publicada. Se eu tenho 2 autores, como nesse exemplo, os usos do termo motivação na psicologia variam bastante entre abordagens. Quem disse isso foi Todorov e Moreira, foram Todorov e Moreira em 2005. Então eu tenho o último sobrenome do primeiro autor, que é o Todorov, esse I comercial aí, né, esse caractere no lugar do I, o nome do último sobrenome do segundo autor e o ano no qual a obra foi publicada. É possível, quando eu tenho 3 autores, como nesse exemplo aqui, é possível formar classes de equivalência de estímulos a partir de treino de discriminações simples. Quem disse isso foram Moreira e colaboradores em 2008. Então eu vou colocar aqui Moreira et al. 2008. Então, quem são os autores? São Moreira, Todorov e Nalini. Mas eu já cito direto Moreira et al. 2008. Quais são os elementos? Último sobrenome do primeiro autor, o et al., a vírgula e o ano da publicação. Né? Comparação entre citação entre parênteses e fora do parênteses. Né? Vamos ver aqui junto os dois tipos. Quando eu tenho o autor, então, de acordo com Moreira, abre parênteses, 2004, ensino e por aí vai. Entre parênteses, dentro do parênteses, o ensino de análise do comportamento. Então eu abro parênteses, põe Moreira, vírgula, 2004. Então, as duas formas de citar quando eu tenho um autor. Quando eu tenho 2 autores, se estiver fora do parênteses, Todorov e Moreira, 2005, discutiram alguns usos do termo motivação. E se estiver dentro do parênteses, Todorov com o izinho comercial, veja que o i comercial é só quando a citação está entre parênteses, né? Os últimos sobrenomes e o ano de publicação. 3 autores, Moreira et al., 2008, realizaram uma pesquisa e se eu for citar dentro do parênteses, então Moreira et al., vírgula, 2008, e aí eu estou fazendo a citação de 3 autores ou mais dentro do parênteses. Tá? Então as mesmas regras de 3 autores, elas valem para 4, 5, 6 e por aí vai. Né? Há relatos de textos aí até com mais de 1000 autores. Vamos ver alguns detalhes aqui da formatação, que é muito comum a gente ver em trabalhos de alunos que estão começando a escrever, a usar as normas científicas. Né? Então aqui um exemplo vou citar o texto o artigo Em Casa de Ferreiro Espeto de Pau, o ensino de análise do comportamento, texto de minha autoria, Márcio Borges Moreira, publicado em 2004. Então, basicamente, Moreira 2004, lembrando que apenas a primeira letra do sobrenome vem em maiúsculo. Eu tenho um espaço entre o sobrenome e o parênteses. Então essa é a forma correta. Esquecer do espaço ali de juntar está errado. Colocar todas as letras em maiúsculo está errado, de acordo, claro, com as normas da APA. Né? Colocar espaço entre os parênteses e os números também está errado.
quando eu faço essa citação entre parênteses, né? Então, Moreira, 2004. Apenas a primeira letra do sobrenome em maiúsculo, tá? Vírgula separando o sobrenome e o ano, um espaço depois da vírgula, sem espaços entre parênteses e letras, e sem espaço entre parênteses e os números. Tá? Então, essa é a forma correta. Esqueci do espaço depois da vírgula, está errado. Dupliquei o parênteses do ano, né? Está errado também. Ou usei letra maiúscula em tudo, também está errado. Com dois autores, Todorov e Moreira, 2005. Então eu vou citar aqui o texto Conceito de Motivação na Psicologia, de autoria do João Cláudio Todorov e Márcio Borges Moreira, publicado em 2005. Então, fora do parênteses aqui, Todorov e Moreira, ligados pela letra E. O ano, entre parênteses. Tá? Se eu estou citando fora do parênteses e ponho o I comercial, está errado. Se eu coloco só vírgula, está errado. Se eu coloco vírgula e E Moreira, também está errado. Mesma citação agora dentro do parênteses, né? Então já tem o Ezinho comercial ali, ó, somente ligados pelo caractere do Ezinho comercial. Vírgula separando os sobrenomes e o ano, espaço depois da vírgula. Então essa é a forma correta. Se eu colocar o Ezinho dentro do parênteses, né, a letra E fica errado. Se eu colocar vírgula ali antes da letra E, fica errado. E se eu não colocar espaço depois da vírgula, também fica errado. Vamos ver agora um exemplo com 3 autores ou mais aqui. Então, se a gente fosse citar o texto, o artigo, algumas considerações sobre o responder relacional, de autoria de Márcio Borges Moreira, João Cláudio Todorov e Laura Eugênio Guimarães Naline, publicado em 2006. Então, fora do parênteses, a gente vai usar Moreira et al., um espaço entre o et e o al., um ponto após o all, não pode esquecer, espaço entre o ponto e o parênteses, né? É sem itálico e sem negrito. Então essa é a forma correta. Se eu colocar em itálico fica errado, em negrito a mesma coisa. Se eu esquecer do espaço entre o all ali fica errado, porque vira outra palavra, né? E se eu não colocar o pontinho também fica errado. E se eu colocar um i comercial entre o último sobrenome e o et al. Também fica errado. Às vezes é interessante usar mais de uma citação, né? Quando a gente quer falar que várias pessoas tiveram a mesma ideia ou dar mais sustentação para o mesmo argumento, a gente pode citar mais de um trabalho que fala a mesma coisa, ou que achou o mesmo resultado experimental, algo assim. Então a gente pode citar mais de uma obra entre parênteses, como nesse exemplo aqui. O termo estímulo composto tem sido usado em contextos de pesquisa experimental para se referir à apresentação conjunta, justaposição ou sobreposição daquilo que se convencionou chamar de estímulos unitários. Essa ideia, isso está num texto meu, mas essa ideia não é minha e vários outros autores falaram isso, né? Então, Markhan e Daughter falaram isso, Ray, em 1979, falaram algo parecido, Reynolds, em 1961, falaram algo parecido, ou usaram o termo estímulo unitário ou composto, né? Então, eu cito todo mundo aí, porque todos esses 3 trabalhos estão relacionados a essa ideia que eu estou apresentando. Então, a primeira coisa é que a gente coloca em ordem alfabética. Veja, não é pelo ano. Eu começo o primeiro ano ali em 1993, a segunda é 69 e o último 61. Então, o ano não importa. O que importa é colocar em ordem alfabética. M, só do primeiro autor, na verdade, né? O M, depois o Ray, depois o Reynolds, e aí eu tenho a ordem alfabética. Se eu tiver 2 autores com M, tivesse Markhan e Moreira, por exemplo, viria depois de Markhan e Daughter. A gente separa cada uma das situações com ponto e vírgula. Uso de fontes secundárias. Vamos dar uma olhadinha no que é o uso de fontes secundárias. Vamos pegar novamente o exemplo do artigo Sistema Personalizado de Ensino, Educação à Distância e Aprendizagem Centrada no Aluno, de Todorov, Moreira e Martoni, publicado em 2009. Então, está lá, um estudo científico do comportamento humano parece ser uma alternativa promissora. Ok, a gente já viu que essa ideia não é do Todorov, Moreira e Martoni, ela é do Skinner, né, em 1953. Então, Todorov, Moreira e Martoni, eles leram o Ciência e Comportamento Humano, o Science and Human Behavior, que é o original de 53, então eles podem citar, porque eles leram.
Agora imagine o seguinte, você está fazendo um trabalho na faculdade e você leu esse artigo, né, do Todorov, Moreira e Martoni. E você achou interessante ou é útil para o seu trabalho citar essa ideia, né, de estudo do comportamento humano e planejamento de práticas educacionais. Né? E aí então você não leu o Ciência e Comportamento Humano, mas você vai citar uma ideia que está num texto do Todorov, Moreira e Martoni, mas que não é do Todorov, Moreira e Martoni. É possível fazer isso? Sim. E a forma apropriada é a seguinte, né? No seu texto aí sobre behaviorismo, você escreve lá: estudar o comportamento humano permite planejar melhores práticas educacionais. Parafraseando a ideia que está no artigo de Todorov, Moreira e Martoni. Então você vai colocar assim: essa ideia é do Skinner, 1953, conforme citado por Todorov et al., 2009. Então, essa convenção aqui, o leitor vai saber que você não leu o Skinner, né, diretamente, e que você tirou essa ideia do artigo do Todorov, Moreira e Martoni, que Todorov, Moreira e Martoni apresentaram essa ideia com base no que eles leram no Skinner, 1953. No entanto, aqui conforme alerta o próprio manual da APA, olha só, cite fontes secundárias com moderação. Por exemplo, quando o trabalho original está esgotado, indisponível ou disponível apenas em um idioma que você não entende. Se possível, como uma questão de boa prática acadêmica, encontre a fonte primária, leia e cite-a diretamente em vez de citar uma fonte secundária. Né? Então, em último caso apenas, você faz como no exemplo anterior de citar fontes secundárias. Se aquela informação do Skinner, 1953, ela é muito importante para o seu trabalho, isso quer dizer que então vale a pena você encontrar essa obra, ler o original, ler a fonte primária e citar a fonte primária. Tá? Autor e ano de publicação, como identificar? Às vezes é um pouco complicado a gente achar essas informações para a gente poder fazer a referência correta. Aqui eu vou apresentar alguns exemplos só de como encontrar em livros, em artigos, tanto o autor como o ano. O autor é mais fácil, o ano às vezes a gente tem que procurar um pouquinho no trabalho para encontrar. Livro, geralmente a gente tem aqui uma capa de um livro, a gente tem o título do livro, logo na capa a gente já tem o autor, o quem escreveu, né? Então o autor aqui, Márcio Borges Moreira. Como é que eu acho o ano de publicação? Em livros, se você começar a folhear logo nas primeiras páginas do livro, você vai encontrar uma fichinha chamada ficha catalográfica, que é a ficha feita para organizar os livros nas bibliotecas. Tem as identificações todas que o bibliotecário precisa para organizar esse livro em prateleiras, enfim, para criar um sistema de organização. Na ficha catalográfica, a gente tem todas as informações que a gente precisa para citar um livro. No caso aqui da citação no texto, a gente tem o nome do autor e você encontra aqui também o ano de publicação na ficha catalográfica, assim como a editora do livro, né, a cidade que foi publicada, o ISBN e outras informações. Então, eu encontrei o nome, encontrei o ano, vou citar esse livro aqui, é Moreira, 2019. Tem que tomar cuidado que tem livros que eles não são escritos por um autor, mas eles são organizados por uma pessoa, 2, 3 pessoas, né? Isso é diferente de ser autor. Então, na capa, quando vem, por exemplo, aqui, ó, no livro Skinner vai ao cinema, volume 3, tá aqui na capa, né? Ana Carina Curado Rangel de Farias e Michela Rodrigues Ribeiro. Mas elas não são as autoras desse livro. Elas tiveram um trabalho administrativo, convidaram várias pessoas diferentes para escrever. Muitos autores escreveram, cada um escreveu um capítulo diferente do livro Skinner vai ao cinema. Nesse caso, a Ana Carina e a Michela, elas coordenaram um trabalho para que cada capítulo do livro trata de um filme diferente. E cada capítulo é escrito por autores diferentes. Então a gente não vai, nesse caso, se a gente fosse citar um dos textos do Skinner ao cinema, eu não citaria De Farias e Ribeiro. Né? Da mesma forma, o livro aqui, Fundamentos de Psicologia, temas clássicos da psicologia sobre a ótica da análise do comportamento. A gente tem aqui Maria Marta Costa Ubner e Márcio Borges Moreira. Mas está escrito em cima coordenação. Quer dizer, não fomos eu e Maria Marta Costa Ubner, que escrevemos o livro todo. A gente teve um trabalho de coordenação, de convidar várias pessoas, vários autores, e de
organizar, gerenciar a confecção desse livro. Então, cada capítulo nesse livro trata de um tema clássico da psicologia: memória, percepção, personalidade, né? E se você vai citar um capítulo do livro, você vai ter que citar os autores do capítulo e não o livro inteiro. Por exemplo, se você quer fazer uma referência ao capítulo 2, você leu o capítulo 2 do Skinner ao cinema, você quer citar alguma informação que está lá, né? O capítulo 2 é o filme Na Natureza Selvagem, Análise Funcional e Ensino de Conceitos da Análise do Comportamento. Quem são os autores? Paulo Guerra Soares, Sérgio Dias Cirino, Carlos Renato Xavier Cansado e Carlos Eduardo Costa. Então, se você quer fazer uma referência, quer citar algo que está neste capítulo, você não cita De Farias e Ribeiro, você vai citar Costa et al., né? São mais de 3 autores, então Costa e colaboradores, com o ano de publicação do livro. Quando é artigo científico, os autores geralmente estão no começo, geralmente sempre estão no começo do artigo, né? Então esse aqui é um artigo publicado na revista Acta Comportamentalia, de autoria da Michele Carrijo Camioca e eu, né? Aqui intitulado Preconceito Racial, Viés da Mensuração de Atitudes, produzido por controle de estímulos. Então, se você vai citar alguma parte, alguma ideia deste artigo, você já sabe os autores, né? Camioca e Moreira, mas onde está o ano, né? No caso dessa, você tem que sair procurando no artigo, às vezes, onde é que está o ano. No caso da Acta Comportamentalia, você vai encontrar na segunda página do artigo, lá em cima, né? no cabeçalho ali, no cantinho, tem lá, 2021. Então, para citar, é Camioca e Moreira, 2021. Aqui um outro artigo de uma outra revista, né? A revista Temas em Psicologia, um artigo intitulado Arranjo de Estímulos em Treino Discriminativo Simples, com compostos e emergência de classes de estímulos equivalentes, de autoria de Márcio Borges Moreira, Adriana Oliveira e Lenice Seixas Hanna. Esse aqui está mais fácil, então foi publicado, já está logo lá no cabeçalho, na primeira página, de 2007. Para citar esse artigo seria então Moreira et al., 2017. Aqui um outro exemplo de uma outra revista, a Revista Brasileira de Análise do Comportamento, um artigo aqui com o título Efeitos de marcação de elementos de conjuntos sobre a contagem em tarefas de discriminação condicional. Os autores, as autoras, né, Kellen Bandeira, Vanessa Faria e Márcio Moreira. Então, logo na primeira página do artigo, a gente tem um resumo, tem a filiação, né, dos autores, quer dizer, Centro Universitário de Brasília, Instituto Alden 4. Temos o título, mas a gente não tem o ano. Também tem que sair procurando. Vou para a segunda página do artigo, aí eu vejo no cantinho embaixo, perto do número de páginas, está lá, 2020, volume 16, número 2. Então, para citar esse artigo, seria Bandeira, nome da primeira autora, et al., 2020, né? Porque são 3 autores. Lembrando novamente, para não esquecer, se você está gostou do conteúdo desse vídeo, clica aí no joinha para dar um suporte para o canal, para tornar mais provável que o algoritmo do YouTube indique esse vídeo para outras pessoas. Clique no botãozinho de se inscrever aí, para você acompanhar mais novidades aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil aí esse pequeno tutorial, né, com as normas da APA na sua 7ª edição. E muito obrigado pela sua atenção, a gente se vê num próximo vídeo, até mais.